Oi, gente, tudo bem? Nessa aula a gente vai pontuar as principais questões sobre insalubridade e periculosidade. Então vamos lá. Começando na insalubridade, a NR15 é a que traz as atividades e operações consideradas insalubres. E para isso ela tem 15 anexos, sendo o quarto anexo revogado, então 14 anexos, que trazem essas condições onde, a partir das quais a condição de trabalho deve ser considerada como insalubre e, por isso, deve haver o pagamento do adicional de insalubridade. Então, aqui a gente tem todos os riscos ambientais que são abrangidos com relação a essa questão da insalubridade. Então, a gente tem ruído contínuo e ruído de impacto, exposição a calor, radiações ionizantes, não ionizantes, condições hiperbáricas, vibrações, frio, umidade, agentes químicos, quando a gente tem limite de tolerância em inspeção no local de trabalho, outros tipos de agentes químicos, poeiras minerais, benzeno e agentes biológicos. Então, tudo isso é abrangido pela NR número 15, que traz as condições insalubres. Como que a gente faz a caracterização dessa insalubridade? Eu tenho duas formas de caracterizar, forma qualitativa e quantitativa. Na forma qualitativa, basta que aquela condição exista, não preciso fazer nenhum tipo de medição, para que seja caracterizado um trabalho insalubre. Na forma quantitativa, daí sim eu preciso fazer uma medição e avaliar se aquele valor ali de determinada substância, de determinada condição, está acima do limite de tolerância, aí eu tenho a caracterização da insalubridade. Então, é dessa forma que a gente faz a caracterização ou não de insalubridade. Alguns pontos importantes. O limite de tolerância, ele é dado pela legislação ou por normas internacionais e ele é um nível onde se acredita, onde foram realizados estudos, e se acredita que a maioria das pessoas não estão expostas a condições que podem ser nocivas à sua saúde. Então, são essas condições. A gente precisa atuar sempre para diminuir essas condições abaixo dos limites de tolerância, para que assim eu não tenha a caracterização da insalubridade e eu não tenha condições que vão afetar a saúde do trabalhador. Se eu conseguir diminuir os níveis para abaixo do limite de tolerância, então assim não é necessário fazer o pagamento do adicional de insalubridade. Como que acontece esse pagamento? A gente tem diferentes níveis de insalubridade. Então, eu tenho insalubridade de grau mínimo, médio e máximo. Para o grau mínimo, é feito um pagamento no valor de 10% associado ao salário mínimo. No grau médio, 20% e no grau máximo, 40%. Tudo isso já está determinado lá na NR número 15. Então, eu vou observar lá no meu anexo 1, que fala sobre ruído contínuo intermitente. Se eu tiver uma condição insalubre acima dos limites determinados, então o percentual associado é de 20%. É considerado, então, uma insalubridade de grau médio. Se for com relação a radiações ionizantes, então eu tenho um grau máximo e deve ser pago 40%. E aí tem alguns que a gente vai precisar analisar o tipo de substância específico ali, ou o tipo de condição específica que a pessoa está exposta, mas tem exatamente determinado na legislação qual que é o grau desse tipo de atividade, desse tipo de condição. Ponto importante que a gente já viu em aulas anteriores é sobre a proibição de trabalho insalubre e também perigoso, que a gente vai ver mais para frente sobre periculosidade para menores de 18 anos. Então, isso não pode acontecer, tanto de acordo com a Constituição Federal, como de acordo com a CLT. Quando a gente tiver mais de uma condição insalubre ali no local de trabalho ao qual o trabalhador está exposto, como vai ser feito esse pagamento? Eu sempre devo considerar o grau maior, o maior grau de insalubridade que a gente tiver.
Então, aqui nesse exemplo, eu tenho um trabalhador exposto a um grau máximo e a um grau médio. Eu vou considerar o grau máximo para fazer o cálculo, e aqui a gente tem o valor devido em relação à insalubridade. Então, se o salário dele é de R$ 1.000, a gente vai pagar os R$ 1.000 mais 418, que correspondem a 40% do salário mínimo, e assim, ao final, a remuneração dele vai ser de 1.418. Se eu tiver essa situação a qual ele está exposto, eliminada, neutralizada, colocada abaixo do seu limite de tolerância, então aí a situação insalubre está cessada, e aí eu posso cessar também o pagamento desse adicional. Aqui eu trouxe só alguns exemplos breves dos principais riscos ambientais que a gente tem ali elencados pela NR número 15. Então, a gente começa pelos agentes biológicos, onde a determinação de insalubridade se dá de forma qualitativa, ou seja, se a pessoa trabalha naquelas condições elencadas no anexo de agentes biológicos, então ela já vai receber o adicional de insalubridade. Nesse caso, a gente tem grau médio e grau máximo para esses tipos de atividade. Com relação ao ruído, então a gente tem no anexo número 2 o ruído de impacto e o limite de tolerância é de 130 decibéis. E aí a gente ainda tem determinado ali, como já foi discutido na aula anterior, que as atividades ou operações que vão expor os trabalhadores sem proteção a níveis de ruído superiores a isso, já vão oferecer risco grave iminente. Ou seja, é uma condição onde deve haver interdição ou embargo dessa atividade. Aqui a gente tem a tabela para o anexo 1, que fala de ruído contínuo intermitente, e aí a gente observa que o nível de ruído está associado com o tempo de exposição. Então, a gente já viu sobre isso também, que a cada 5 decibéis aumentados, eu devo diminuir pela metade o tempo de exposição. Então, se eu tenho 90 decibéis por 4 horas, eu vou poder ficar exposto somente por 2 horas se eu tiver uma condição de 95 decibéis e assim por diante. Acima dessas condições, se eu não conseguir controlar, daí a gente tem a insalubridade caracterizada. Com relação ao calor, a gente também tem uma relação de que tipo de trabalho que é realizado, do tempo de trabalho e do tempo de descanso, e qual que é o nível dessa atividade que é desenvolvida. Então, por exemplo, se eu tenho um trabalho contínuo para atividades leves, daí a gente pode ter um limite de até 30 graus Celsius. Atividades moderadas, 26,7 e pesadas, 25. Tudo isso já vem descrito lá na nossa NR número 15, bem detalhado para que eu consiga fazer essa caracterização. E daí a gente faz a medição com os termômetros e as fórmulas que eu coloquei na aula completa para vocês, só a título de informação, e eu não trouxe aqui para essa aula de vídeo, só para a gente entender como que é feito essa medição. Com relação aos agentes químicos, começando pelas poeiras, então, por exemplo, a poeira de amianto, a gente tem lá no anexo número 12, que o limite de tolerância é de 2 fibras por centímetro cúbico. Então, eu faço uma sucção utilizando uma bomba gravimétrica, passando por um filtro, uma membrana, e aí depois a gente faz a contagem das fibras respiráveis. E daí faz essa avaliação para saber qual que é a exposição ao amianto que esses trabalhadores estão ali inseridos. Para a poeira metálica, a mesma coisa, mas a gente tem na norma brasileira alguns limites de tolerância para alguns metais e para outros não. E aí, normalmente, a gente vai buscar na norma americana, a ACGIH, que traz recomendações para diversos metais, e aí normalmente a gente busca nessa norma. Quando eu faço essa busca em normas internacionais, a gente precisa fazer um ajuste para a realidade brasileira. Então, com relação a essa norma,
eles consideram uma jornada de trabalho de 8 horas por dia, 40 horas semanais lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a gente considera 8 horas diárias para 44 horas semanais. Então, preciso fazer um ajuste, porque o período de exposição vai ser maior aqui no Brasil. E para isso, a gente usa a fórmula de Brief-Scala. Então, eu tenho aqui os fatores que são considerados e eu devo colocar aqui a jornada de trabalho em horas para saber qual que é o fator de redução e fazer essa correção para a realidade brasileira. Então, a gente, por meio da fórmula, a gente sabe que o fator de correção é 0,88. Então, por exemplo, para poeira de cimento, onde a CGIH traz que o limite é de 1 miligrama por metro cúbico, está errado, tá, gente? Eu vou multiplicar isso por 0,88, meu fator de redução, e aqui no Brasil vai ser 0,88 miligramas por metro cúbico. Então, é dessa forma que a gente faz essa conversão para a norma internacional, da norma internacional para a norma brasileira. Com relação aos gases e vapores, aqui a gente tem algumas condições para serem avaliadas nesse quadro dos agentes químicos. Então, ela traz aqui a exposição, né, qual seria o limite de tolerância, o grau de insalubridade associado a cada tipo de substância, a relação, a marcação em relação à absorção pela pele, e eu tenho essa coluna aqui falando sobre o valor teto. O que isso significa? Quando eu não tenho substâncias marcadas com esse maisinho de valor teto, são substâncias que vão se enquadrar no limite de tolerância média ou valor máximo. O que isso significa? Faço medições ao longo do meu dia e eu vou perceber que em alguns momentos a quantidade daquele gás ou daquele vapor ultrapassou aquele valor que está colocado ali na tabela. Mas isso não vai ser um problema, porque elas têm uma ação generalizada no organismo e não uma ação aguda. Então, pode ser que em algum momento eu tenha uma exposição maior, mas se eu considerar que na média vai ficar um valor menor que o limite de tolerância, ou se eu considerar que eu tenho um valor máximo a partir de um fator de desvio e nenhuma das amostragens ultrapassou esse valor máximo, então está ok e as condições estão atendidas. Então, a gente tem aqui um exemplo mostrando essa condição. Eu tenho 10 amostragens e aí eu tenho que meu limite de tolerância é de 20 ppm. Eu percebo que na amostragem 3 e na amostragem 10 eu ultrapassei esse limite, mas eu preciso verificar se realmente ele foi ultrapassado considerando as duas condições, de média e de valor máximo. Então, quando eu faço a média, eu percebo que está abaixo de 20 ppm, então está ok, está dentro da primeira condição. E quando eu faço o meu valor máximo utilizando o fator de desvio, eu percebo que esse valor máximo é de 30 ppm. Não ultrapassei esse valor, fiquei ali em 25 ppm, então tá beleza, a gente pode manter essa condição. Não existe insalubridade caracterizada. Já quando eu tenho a coluna de valor teto marcada com mais, daí aquele é o limite e ele não pode ser excedido em nenhuma das amostragens. Então, ali eu teria uma ação imediata, uma ação aguda daquela substância. Então, esse valor colocado na tabela é o valor máximo permitido. Por fim, a gente fala da periculosidade. E só para pontuar, a diferença entre insalubridade e periculosidade é que a insalubridade coloca em risco a saúde do trabalhador e a periculosidade coloca em risco a vida do trabalhador, podendo ser repentino, podendo ser de forma violenta. Então, tem só algumas atividades que são elencadas como perigosas, e aí, nesses casos, deve ser recebido o adicional de periculosidade. A NR16 é a que regulamenta o artigo 193 da CLT, que traz que atividades são essas. Então, são atividades com inflamáveis, explosivos, energia elétrica,
roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais, segurança pessoal, patrimonial, e ainda atividades de pessoas que trabalham com motocicleta. Então, de acordo com a CLT, são essas atividades que são consideradas perigosas e que devem receber o adicional de periculosidade. O adicional é de 30% e vai incidir sobre o salário e não sobre o salário mínimo. Então, a gente tem essas duas principais diferenças em relação à insalubridade. Não existem graus de periculosidade. Se eu trabalho naquela condição, eu vou receber 30% e pronto. E a base de cálculo é o salário base e não o salário mínimo, como é no caso da insalubridade. Por fim, eu coloquei aqui uma discussão que vem se arrastando, né? Com relação às atividades de radiações ionizantes e substâncias radioativas. Por algum tempo, foi considerado como uma atividade perigosa, por essa portaria de 87. Lá em 2002, deixou de ser considerado como perigosa porque não está descrito na CLT. E aí, em 2003, voltou a ser considerado por uma portaria, mas ainda não tem essa descrição na CLT. Então, existe essa brecha na lei com relação a esse tipo de atividade. Uma outra questão que é muito discutida ainda. Se eu tiver uma condição de trabalho onde eu estou exposto à insalubridade e periculosidade, qual adicional que eu vou receber? Inclusive, o exercício número 2 fala para vocês colocarem qual seria o adicional mais vantajoso, né? Bom, normalmente trata-se que o adicional não pode ser cumulativo. Então, o trabalhador vai escolher qual que ele vai querer receber, o mais vantajoso, é claro. Mas já existiu na lei uma brecha relacionada a uma pessoa que ganhou uma causa para receber os 2 adicionais. Por quê? Eles dizem que não tem descrito na Constituição que existe essa diferenciação para falar que não pode ser cumulativo. Então, teoricamente, não se pode receber os 2 adicionais, deve-se escolher por um ou por outro, mas já existiu na história da legislação quem conseguisse receber os 2. É isso, gente.